E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros amigos da Rádio Rio de Janeiro, vamos recomeçar o estudo nessa semana do livro Nosso Lar. Vamos começar pela mensagem de André Luiz. Lemos semana passada o Novo Amigo, o prefácio de Emmanuel, e hoje a mensagem de André Luiz. Caros amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita satisfação e alegria que estamos novamente aqui, que Jesus nos abençoe nessa tarefa. No último programa nós terminamos de conversar, né, sobre a mensagem de Emmanuel, que é a introdução do livro Nosso Lar, intitulado O Novo Amigo, né, que é André Luiz. E agora vamos começar o capítulo, né, que é a mensagem do próprio André Luiz, né? Lembrando sempre que a obra Nosso Lar é psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz. E a mensagem começa assim, né? A gente pode até, nós estávamos conversando, é uma poesia, né? Podia dizer que é uma poesia muito bonita. Uma prosa em poesia. É uma prosa em poesia, né? Isso. É isso aí. E ela começa assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Olha, isso é muito bonito, é muito bonito. Nós estudando na nossa casa, e só essa frase aqui já dava muita conversa, porque o que ele estaria falando sobre o jogo escuro das ilusões, que a morte é o jogo escuro das ilusões. E nós anotamos aqui, nos preparando para a conversa de hoje, sobre essas ilusões, né, que a morte vem nos mostrar. Seriam, por exemplo, poderíamos citar assim, ilusões que a morte põe fim a tudo. É uma ilusão e não põe fim a tudo, né? É uma continuidade, é a continuidade daquilo que nós ainda somos, daquilo que nós nos comprazemos em ser ainda. Outra ilusão também, que depois da morte eu vou encontrar algo diferente em mim do que eu vivo aqui. Não vou. Sou eu comigo mesmo, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. E nós vamos ver isso na obra Nosso Lar e, consequentemente, se Deus permitir, nas outras. Então, a morte não muda. A única coisa que vai acontecer conosco, nós vamos ficar invisíveis. Para quem não tem a mediunidade de ver o espírito, mas vamos ficar invisíveis. O corpo não vai acabar. Também não vai acabar. Nossas células vão se transformar, vão ser aproveitadas em outras situações, mas nós vamos ser essencialmente os mesmos. O mesmo Marco Antônio, a mesma Tereza Cristina, com os mesmos defeitos, com o mesmo orgulho, o mesmo egoísmo, né? E outra ilusão também, que seria que a morte mata a ilusão de que o tempo transcorre em vão. E o tempo não transcorre em vão. As oportunidades são únicas. Né? Tudo aquilo que nós... Porque às vezes a gente pode raciocinar, para que eu vou aprender isso? Para que eu tenho que aprender certas coisas? Eu nunca vou usar. O espírito, nós, enquanto espírito, somos um arquivo que nós não temos ideia do tamanho dele, das informações que nós podemos guardar. Então, essas ilusões, a morte, como André Luiz cita aqui, a morte é o jogo escuro delas. Ela vem mostrar a realidade do que é real, do que é ilusão. Né? E Tereza, por favor. Quando o André Luiz começa falando que a vida não cessa, ele já vem dizendo para a gente que o que nós temos são várias existências. Ora num corpo de carne, ora num corpo perispiritual. E a vida realmente, ela é uma só, como se fosse dois tempos, não é? Um tempo você joga, no futebol não tem dois tempos, o primeiro tempo e o segundo. A nossa vida é assim, o primeiro tempo é na carne, o segundo tempo é fora da carne, mas a vida é uma só.
E completando o que o Marco colocou desse jogo escuro das ilusões, uma ilusão muito grande que nos acompanha e que acompanhou o Dr. André Luiz na sua chegada ao mundo espiritual, é que ele continuaria sendo médico, não é? Que muitas pessoas têm a ilusão de levar o poder que elas têm aqui na Terra para o mundo espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós temos uma mensagem, uma rainha de França. O título da mensagem é Uma Realeza Terrestre. Essa rainha francesa, ela fala que quando ela chegou no mundo espiritual, a maior desilusão dela foi porque a realeza, né, a condição dela de rainha, não continuou no mundo espiritual. E muito pelo contrário, ela ficou abismada de ver no mundo espiritual os servos dela, aqueles que serviam em palácio, numa condição muito melhor do que a dela, muito melhor. E aí ela coloca, é bonita essa mensagem que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz que lá no mundo espiritual não se pergunta qual foi o seu cargo, não se pergunta, né, se você era nobre ou se você era plebeu. Vão te questionar, e na realidade a gente hoje em dia entende que quem se questiona é a própria pessoa através da sua consciência. O que vai ser questionado ou por nós mesmos ou muitas das vezes por alguém, não é, que nos receba, será de quantas lágrimas a gente enxugou aqui na Terra, quantas pessoas a gente deu um pouquinho de alegria, né? Quem a gente conseguiu ajudar. Então, essa é uma ilusão que a morte faz com que a morte acaba com ela. Essa ilusão da gente continuar com o mesmo poder que tinha aqui na Terra, com o mesmo cargo que tinha aqui na Terra, não é verdade? Porque no mundo espiritual, os espíritos dizem que o que mais importa é o nosso comportamento aqui na Terra. Como foi? Como a gente se comportou? Como a gente viveu? Será que a gente seguiu o que Jesus veio nos ensinar, que era amar e servir? Então, esse também é uma ilusão que a morte, ela faz com que a gente acabe com ela. E o André Luiz continua, né? O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Então ele já coloca a natureza aqui para fazer uma analogia com o que ele vai ensinar. Como fazer Jesus, né? Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diferentes, como o rio. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, também como o rio. Quem já morou perto de rio, já conhece um pouquinho de geografia, sabe que o rio não é só ele, aquele leito principal. Tem os afluentes, inúmeros. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, fazendo uma analogia conosco, enquanto espírito, né, as nossas etapas que nós recebemos, talvez não aproveitemos o que... Com certeza, né? Esse que vos fala, pessoalmente, não aproveita o que deveria do que recebe de conhecimento. E para que eu tenho que aproveitar? Para me avolumar em expressão e me purificar em qualidade. Porque é o progresso intelectual que engendra o moral. Eu só vou saber o que é fazer, o que é certo ou errado, se eu conhecer o que é o certo e o que é o errado. E a obra de André Luiz vai nos detalhar realmente os nossos erros e acertos do nosso comportamento do dia a dia, né? Antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então nós somos esse rio, ainda bem caudaloso, que vamos encontrar o oceano eterno da sabedoria, sim. Sim, e vamos viver em plenitude um dia. Porque a nossa fatalidade é sermos felizes, é o bem, né? Não tem onde escapar. O livre-arbítrio realmente, mas o meu livre-arbítrio eu não quero. Não, o livre-arbítrio, como os espíritos responderam a Kardec no Livro dos Espíritos,
O livre-arbítrio real, ele se encontra no pensamento. No pensamento, os espíritos responderam a Kardec, no pensamento não se pode pôr freios. Ele usa o termo peias, não pode pôr freios. Você pode pensar, mas na atitude, a nossa fatalidade, quer queiramos ou não, é o bem, é sermos felizes. Então é esse rio, essa expressão aqui da natureza que André Luiz coloca. E André Luiz, faz essa analogia porque, baseado no que os espíritos disseram a Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 617, Kardec indaga se as leis divinas, né, o que elas compreendem realmente. E os espíritos dizem que todas as leis da natureza são divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Aí os espíritos dizem a Kardec que o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma, que são as leis morais. Então, André Luiz, baseado em Kardec, com certeza, não é? Baseado no que os espíritos disseram a Kardec, ele faz essa analogia bonita, que como o rio, qual é o esforço que o rio tem que fazer para chegar ao grande oceano? Porque ele sofre, ele passa por, não é, obstáculos, ele contorna, ele recebe afluentes. Então, a comparação que André Luiz faz é muito bonita, colocando que a nossa alma, até chegar à perfeição, até se tornar um espírito puro, ela também vai ter que crescer em conhecimento e, aos poucos, ela vai se avolumando, não em peso mesmo, né? Ela vai se avolumando, vamos dizer assim, em luz, não é? Pelo conhecimento e pelo amor. Então, essa analogia é muito bonita, né? Como o Marco colocou, a grandeza de Deus, porque Deus é um, as suas leis são a mesma para a natureza e para a alma humana, porque a alma, né, o espírito, ele foi criado por Deus e ele faz parte da natureza. Eu acho que a gente até conversou aqui semana passada, quando o Emmanuel gosta muito de fazer essa comparação do nosso esforço evolutivo como o esforço de uma semente que vai para a terra, recebe toda a ajuda do agricultor, mas ela tem que romper a casca, ela tem que fazer esse esforço. Então aqui também, André Luiz está colocando para a gente que a alma também ela se parece com um rio, não é? Que vai percorrer um longo caminho, muitas das vezes, até chegar ao oceano. A gente visitou, né, Marco? A gente visitou a nascente do Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra, e ela nasce tão pequititinha, não é? Lá entre algumas pedras, lá em Minas Gerais. E a gente viu como é pequenininha a nascente do Rio São Francisco. Aí depois a gente vê, não é, na televisão, o quanto esse rio se avoluma até chegar ao mar. E eu tenho a impressão, se eu não me engano, ele desemboca acho que entre Alagoas e Sergipe, se eu não me falha a memória. Ele caminha muito. Então a gente vê, ele começou pequenininho, mas enfrentou os obstáculos, recebeu ajuda. Somos nós na nossa vida. Nós, enquanto espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, a gente começa pequenininho, né, simples de conhecimento, sem virtudes nenhuma, mas ao longo da nossa jornada evolutiva, a ajuda nunca nos falta. Não é? Obstáculos, a gente realmente, como os rios, nós vamos enfrentar, mas o nosso objetivo final, e fomos criados para isso, para nos tornarmos seres perfectíveis, para chegarmos a ser espíritos puros, como Jesus o é, e podemos ver a Deus. A demorar alguns anos, anos-luz, tem que botar aí. Né? É verdade. Alguns anos, mas vamos chegar lá. Mas vamos chegar. O importante e o bacana é que na doutrina espírita, né, essa certeza nós temos, né? Simples e ignorantes, o anjo, o livro dos Espíritos coloca isso bem claramente, o átomo de hoje é o anjo de amanhã, né? Então, estamos aí, né? Temos como os exemplos aqui na Terra, né? Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier,
um trabalhador como Divaldo Franco, que ainda está encarnado entre nós, e tantos outros aí no anonimato, que a gente também não conhece, né? Não ouve falar. Mas continuando. Cerrar os olhos carnais constitui a operação demasiadamente simples. Realmente, né? Então, cerrar os olhos carnais, que desencarnou, em outras palavras, morreu, acabou. Seria assim, né? Mas não é. O André Luiz está colocando, e depois nós vamos, no decorrer do estudo, ver que ele tinha uma visão materialista. Então ele está colocando aqui uma situação já do André Luiz com a ideia transformada. Porque nós não... Isso ele vai explicar também, vai nos ensinar, vai nos passar esse ensinamento, que ninguém muda o comportamento em nada se não começar pela ideia. E outra coisa que nós aprendemos também com a doutrina, ninguém convence a ninguém de nada, cada um se convence. Você pode dar aquele toque final, mas o convencimento do que você tem que fazer é nosso. Por que nós estamos falando isso, Tereza? Quando ele coloca a questão, né, de uma operação simples, porque o corpo carnal, o corpo de carne, ele começa a ter a sua desagregação molecular, né? As suas células se desorganizam, a morte chega. E isso é simples, simplesmente é fácil. Agora, o problema, o próprio irmão Jacó, no livro Voltei, ele vai colocar que a desencarnação é que é o problema, porque a desencarnar realmente é você cortar os seus vínculos com a Terra. Isso é muito complicado. Contam os biógrafos de Dr. Bezerra de Menezes que ele, depois de desencarnar, ele teve que fechar os ouvidos aos clamores para que ele continuasse no corpo. Ninguém queria a sua morte física. Então ele teve que fazer um esforço muito grande para poder seguir a sua jornada, não é? E porque muitas das vezes nós vamos ficar presos ao que o irmão Jacó fala sobre os fluidos gravitantes. São os nossos fluidos que a gente impregna coisas e pessoas, e isso, de alguma maneira, nos algema a retaguarda. E aí a alma não progride, porque você não consegue realmente se desvencilhar dos teus hábitos, das tuas afeições. Então, por isso é que ele está colocando que a desencarnação, né, a morte, cerrar os olhos carnais, é uma operação simples. Quer dizer, a morte do corpo físico, o médico vai lá, atesta, está tudo certo. Agora, você realmente seguir o seu caminho no mundo espiritual, deixar os seus afetos seguirem também os caminhos deles, né? Você não ficar apegado às suas coisas materiais, isso aí já é um problema mais sério. Por isso que nós colocamos a situação, como ele vai continuar falando aqui, de que, como a Tereza falou, isso aí já é um problema sério, que tem que ser resolvido o problema, como todo problema, pela própria pessoa. E se ela quis se transformar, se ela quis mudar a ideia dela, aí é com ela. É um treinamento, né, Marco? Que a gente tem que fazer diário. Pensando que a morte, né, é a única coisa certa da nossa vida, não tem outra coisa certa que você pode dizer, isso vai acontecer comigo. Realmente isso foge ao nosso controle. Mas a morte a gente sabe que é a única coisa certa. Então a gente deveria se preparar, não é, para esse momento da nossa vida. Existe uma mensagem que tem no livro... Vida Feliz. Não, é o Treino Joana? para a Morte. O Marco lembrou da mensagem da Joana no livro Vida Feliz, orientando que a gente sempre acompanhasse um féretro, um sepultamento, porque isso vai ajudando a gente a pensar que daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, estaremos nós na condição de uma alma defunta. Essa página até, a gente fala assim, esse espírito é muito doido, como diz o Dr. Bezerra, é louco saindo da loucura, né? Porque você abre uma página de consolação, o espírito pede para você ir no velório, para você ir no cemitério, porque está lá, vez por outra, acompanha o féretro, né? Para que se você se
Se acostume com a realidade, que você vai embora daqui a pouco. Isso. Aí você olha aquilo, poxa, mas é real, não é uma... Mas o que eu estava pensando, a mensagem que eu estava pensando é uma que o irmão X coloca, acho treino para a morte. Treino para a morte. Não, é o seu lugar depois da morte. Porque às vezes as pessoas têm esse medo de morrer, porque ela acha que não sabe para onde vai. Aí o irmão X, ele coloca num dos seus livros, contando, né, pra gente, que é só a gente observar o que a gente faz na nossa hora vazia. Assim, a nossa hora vazia é aquela hora que a gente não está trabalhando, não está estudando, a gente está, sabe, sem fazer nada. Aquela hora vazia de não fazer nada. Ele fala pra gente observar. E aí ele também fala pra gente olhar a natureza. Assim, o cavalo, ele tá preso, mas quando você solta ele, para onde ele vai? Ele vai comer grama, não é isso? Aí ele dá um outro exemplo, o exemplo da cobra. Ela tá presa, né? Ela tá presa, mas se você soltar, ela corre pro covil dela. Então, pra gente observar a natureza, porque onde a gente estiver com o nosso pensamento na nossa hora vazia, lá é o nosso lugar depois da morte. O livro é o livro Justiça Divina, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Qual? É essa história que eu estou contando? Isso, exatamente. E ele termina assim: se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que faz contigo mesmo nas horas livres. Que é o que ele fala aqui, né? Da andorinha, da abelha, do corvo, da serpente, do cavalo. Isso. É no Justiça Divina? Justiça Divina, do Espírito, ditado pelo Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. É muito interessante. Muito bom livro. É muito interessante a gente meditar sobre essa mensagem, né? Porque aí, nessas horas vazias, vamos ver de que a gente está se ocupando, o pensamento, por quê? O que vai acontecer com a gente depois da nossa desencarnação é realmente o que a gente pensa nessa nossa hora que a gente não está fazendo nada, né, Marco? Continuando aqui, né? Permutar a roupagem física, quer dizer, trocar de roupa, não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Porque é aquilo que nós falamos, a única situação real que vai nos acontecer é que nós vamos ficar invisível. Né? Tinha um desenho Space Ghost, que fica a vida, meu tempo, então você fica invisível. Então você não faz. Você é o mesmo, não tem esse mistério. Allan Kardec, no livro. Allan Kardec, em Obras Póstumas, né? Na obra Obras Póstumas, Kardec coloca aqui: a vida futura. É o capítulo. Obras Póstumas. Todo mundo sabe que é uma compilação dos escritos de Kardec, que foi editado depois da desencarnação dele, né? Então, no título A Vida Futura, ele escreve assim: a vida futura já deixou de ser um problema. É um fato apurado pela razão e pela demonstração para a quase totalidade dos homens que querem entender, né? Que é o que a obra de André Luiz vai nos esmiuçar, vai nos detalhar realmente sobre isso. Então vamos encerrar. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.